E aí pessoal, tudo bom? Professor Aurila aqui falando. A gente vai fazer algumas videoaulas para vocês, para tentar diminuir aí um pouquinho essa dificuldade no estudo, né? Vocês não estavam acostumados, a gente também, tudo isso é muito novo, mas a gente vai tentar fazer o melhor, adaptei algumas coisas aqui em casa para tentar fazer isso. É lógico que nada substitui a presença do professor em sala de aula, nem a participação de vocês nas nossas aulas, mas a gente vai tentar minimizar aí um pouquinho esse prejuízo que a pandemia trouxe, tá certo? Espero que estejam todos bem. Resumam essas aulas no caderno de vocês, a gente confere na volta esses resumos do caderno, beleza? E é isso. Vamos começar agora com sociologia e filosofia também a gente vai conversar através de videoaulas. É muito complexo assim essas matérias para estudar sozinho, estudar à distância. Então eu vou tentar aqui ajudá-los de alguma forma. Beleza? Sociologia e filosofia trata muito da questão das atualidades, desse repertório, por exemplo, cultural, que a gente tem que ter para o próprio Enem, né? A gente já sabe que vai ser adiado aí o Enem, mas a gente não pode ficar parado. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses heróis nesse momento de pandemia, de quem está trabalhando aí, principalmente na linha de frente, né? São verdadeiros heróis, os médicos, os enfermeiros, o pessoal que trabalha nas ambulâncias, os porteiros de hospitais, de, de postos de saúde, né? Os vigilantes, o pessoal da limpeza. Então todo mundo aí está correndo um risco também de se contaminarem, né? No começo faltou produtos de proteção, luvas, máscaras, óculos, esses EPIs, porque ninguém esperava que viesse uma pandemia desse jeito, né? Então o mundo todo precisou desses produtos urgentemente, sem falar nos respiradores que faltam, né? Nos leitos de UTI, todo mundo aí tentando se adaptar, correr contra o tempo para salvar o máximo de vidas. E essa galera, infelizmente, né, se contaminando, alguns chegaram a falecer, né, e realmente sabiam do risco que estavam correndo. Então a gente tem que tirar o chapéu para esses profissionais, agradecer mesmo, né? Não só a galera da saúde, mas a galera da segurança, os correios, a galera nos bancos, nos mercantis. São serviços essenciais, os lixeiros, os entregadores, né, de iFood, de Rap, essas coisas assim, é, que a gente precisa tanto deles, né? Desde do carinha que vem deixar água na nossa casa, o gás. São galera que está aí trabalhando e precisando assim se cuidar também, se proteger, eles têm família, né? Eu sei que infelizmente muitos perderam emprego, muitas pessoas de fato foram demitidas porque não eram serviços essenciais. Cabeleireiros, os restaurantes, os bares, os eventos pararam, né? Assim, os esportes pararam, então tirou o emprego de muita gente aí, mas é um tempo necessário, eu espero que vocês tenham paciência, né? Para que a gente consiga ter o menos de casos aí de pessoas doentes, pessoas falecendo. Eu sei que vocês, principalmente o bairro que vocês moram, é um bairro que tem uma incidência muito grande de mortes, vocês conhecem, vocês têm ciência, sabem do que eu estou falando, né? Às vezes pessoas da família, vizinhos e tudo que a gente vai perdendo e ainda não diminuiu esse ritmo. É uma coisa muito preocupante para todos nós. Por isso se cuidem, né? Realmente esse é o lance, é se cuidar. Enquanto não tem uma vacina, né? Enquanto não tem um remédio, uma cura para essa questão do Covid, né? Tem que ser algo muito seguro para que possa ser tomado, que a ciência tem que embasar realmente aquele remédio, aquela vacina, para que a população possa ter acesso e tomar. Não é qualquer remédio, cuidado com as fake news, que a gente está vendo muito por aí, então vamos ter muita calma nesse momento. A melhor coisa é se prevenir. Eu sei que a gente acaba se esquecendo de lavar as mãos, de passar o álcool gel, ou passar o sabão, e se contamina às vezes sem querer, né? Então todo cuidado é pouco, e é o que nos resta, né? Ter cuidado. Vamos continuar um pouquinho aqui falando. Eu lembro até que no pertinho já do isolamento
eu conversava com vocês em sala de aula sobre isso, né? Mas ninguém tinha noção da dimensão que tudo isso ia chegar. E assim, é de fato uma verdadeira guerra, né? A Marvel, a DC, elas fizeram até homenagens, né, a esses profissionais que estão aí na linha de frente trabalhando para que vençam essa guerra o mais rápido possível. Certo? E é mais ou menos isso. Eu sei que muitos perderam emprego, é uma situação difícil, né? Mas assim, quem puder ficar em casa, fique. É um momento de se cuidar. Eu sei que a economia vai sofrer um baque danado, né? A gente vai ter que se reorganizar. Famílias aí estão passando necessidade. Eu não sei nem como falar, porque quando a fome bate, quando as contas têm que ser pagas e o dinheiro não existe ali naquele momento, a gente tem que contar com a solidariedade, a gente tem que se ajudar, fazer alguma coisa para dar certo, assim, para que as pessoas vivam mais. Beleza? Infelizmente, a gente está vendo coisas negativas nesse momento também. Pessoas protestando para o fim do confinamento, para liberar o comércio, as atividades. Os empresários estão aí todo o tempo querendo isso, né, das autoridades. Às vezes as autoridades estão lá, principalmente as federais, querendo agradar os empresários. E a gente se pergunta, e as vidas, né? Então, às vezes até se fazem essa aglomeração, reivindicando a volta do AI-5, fechamento do Supremo, do Congresso, da Câmara dos Deputados, etc. Isso são coisas antidemocráticas e muitos desses aqui estão falecendo, se contaminaram e estão perdendo a vida por conta dessas aglomerações. Não é o momento para isso. E pior, casos como desse jornalista aqui, né, que foi agredido, né, trabalhando lá, cobrindo, por exemplo, o evento, até assim esse lance da violência, né, um incitamento à violência, o estímulo à violência está acontecendo. E não deveria acontecer. A gente precisa da informação, a gente precisa da liberdade jornalística, né, da liberdade de expressão. Nós vivemos um país democrático, democrático. E assim, é muita confusão política no meio da pandemia. É ministro saindo, entram, botam generais agora, que a gente não sabe qual é a formação médica deles, científica deles. E aí os generais lá no Ministério da Saúde, vamos ver o que que dá. A gente fica preocupado, sim. Tomara que dê certo, mas que ficamos preocupados, ficamos, certo? A violência, inclusive, com os profissionais de saúde aqui também, eles reivindicando equipamentos, estrutura, respiradores, máscaras e tal, foram abordados também por pessoas que foram lá intimidar, agredir, deveriam estar aplaudindo, né? Enquanto o mundo todo homenageia, que o Brasil faz o contrário. É um clima de tensão no ar, de raiva no ar aí, que a gente tem que sair dessa, senão não vai dar certo, né? A gente precisa estar junto e unido, e não assim, atacando, por exemplo, quem deveria estar aí ajudando a gente, tranquilo. Porque não é difícil. Não, aliás, não deve ser fácil ser médico nesse momento, ser enfermeiro nesse momento. A pressão, o estresse é muito grande, o medo é muito grande. Então, assim, trabalhar sob pressão é muito complicado. Então, isso aqui não deveria acontecer. E a gente vê, por exemplo, casos como dessa enfermeira que foi agredida voltando do trabalho. É um absurdo mesmo. Vou até passar a imagem, fora que as redes sociais, as coisas que ela ouviu, né, e tal. É um absurdo. Aqui é uma pessoa no mercantil se recusando a botar máscara, não queria entrar porque queria sem máscara e foi detido e tudo. Então, assim, são coisas que as pessoas não estão, assim, usando a coerência, o bom senso. E é necessário, nesse momento, que todo mundo pense no outro, se cuide, cuide do outro, usando, por exemplo, a máscara. Tá certo? Aqui, outro caso absurdo, né? A galera fazendo festinha. Aqui são blogueirinhas, né? Aquelas influências digitais e tal, que fizeram foi festa, vacilaram, todo mundo criticou, perderam um monte de patrocínios de empresas que apoiavam elas e tal. Pediram desculpa, mas, né, teve gente aí pegando o dinheiro do que o governo está ajudando, os R$ 600 e tal, fez churrasco, comprou bebida e tudo. Não é o momento, gente, não é o momento. A gente não sabe como é que vai ficar a sociedade aí nos próximos 2, 3 meses e tudo. Não é o momento, ok?
Então, assim, a gente sabe que existem esses serviços essenciais e os que não são. Varia de cidade para cidade, dependendo da quantidade de pessoas contaminadas. O fato é que nós temos que respeitar, nós temos que ouvir as autoridades nesse momento, né? E é a única saída, né? A única saída é essa, é tentar ter calma e escutar o que o Ministério da Saúde falar, escutar o que a Secretaria de Saúde falar, o que o governador, o prefeito, o presidente tem que dar exemplo também, certo? E a gente fazer a nossa parte. Tá joia? Um abração a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. A gente está com muita saudade mesmo, viu, galera? Valeu, um abração, se cuidem. Valeu, falou!